Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Panenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia dos habituais João Blanco, João Gil e Miguel Rocha. E hoje vimos aqui fazer uma espécie de... como é que se chama? Não sei. Fazer como é que estão as coisas e também uma espécie de previsões. Vamos falar do... Keep up. Queres dizer um obrigado. keep up? Um keep up dos momentos... Não é bem um keep up, ainda não falámos de campeonato puro e duro. É verdade, mas tocámos um bocadinho no episódio da Supertaça e já houve 2 jornadas de campeonato e vamos depois também fazer aqui um bocadinho de previsões e destacar um projeto no estrangeiro. Portanto, quem é que está em primeiro? Acho que é o Sporting, diferença de golos. Portanto, Blanco, o que é que tens a dizer do Sporting? O Sporting que finalmente foi à Madeira ganhar 6-1, em casa do Nacional. A última vez que lá tinham ido jogaram de castanho, desta vez foi uma vitória mais tranquila. Como é que está o Sporting neste momento? Bem, em primeiro lugar lá a todos, em segundo, tranquilo, QB, tranquilo a segunda parte. Eu muito, e já vos tinha dito isso há umas semanas, mas entretanto depois aconteceu o acidente chamado Supertaça Cândido Oliveira. Mas eu acho que o Sporting tem de ser humilde e apontar para objetivos realistas e lutar para a mínimo Liga dos Campeões este ano. Não, mas está fixe, está fixe. Estou a gostar da equipa. Nota-se que a Supertaça foi claramente um acidente de percurso. Tivemos 2 muito bons jogos agora a abrir o campeonato. Um 3-1 contra o Rio Ave, onde o Sporting esteve sempre por cima do jogo. Há ali um erro ou outro do guarda-redes do Rio Ave também ajudou. Mas, pá, nota-se... o Sporting ia ganhar aquele jogo de qualquer forma, mas não me lixe. Tu nem ao Famalicão ganhas e já vais falar sobre isso também. Pronto, um grande jogo em Alvalade, fora com algumas dificuldades por aquilo que é a cronologia do jogo, não tanto pelo resultado, estava a falar em off com o Gil por isso mesmo, a primeira parte é muito equilibrada, não só no resultado como em termos de oportunidades também, o Nacional fazia muito perigo por bola parada, também se fechava bem, mas o Sporting, e é uma tendência que vai da última época, e esta época eu sinto está cada vez melhor até, a atacar no corredor central, arranja muitas e diferentes soluções para desmontar blocos baixos. Eu acho que este ano ainda estamos melhores nisso. Acho que o Pote está muito melhor nisso, e o Pote para mim é o homem do Sporting neste arranque de temporada. Está numa forma absurda, aliás, tem 7 participações para golo em 3 jogos, portanto... Uma coisa mesmo de outro mundo, acho que está a jogar mesmo muito à bola e bem, eu acho que já disse isto umas 5 vezes só aqui no podcast, mas se não for convocado para a seleção na próxima chamada daqui a 1 ou 2 semanas, Roberto, se calhar já chega, não sei. Ainda hoje ouvi na CNN um homem dizer que o El Pote se devia naturalizar português, um senhor André qualquer coisa, e eu concordo, e ele destacava muito bem, o Pote tem 80 participações para golo nas últimas 4 épocas. Quantos jogadores portugueses é que têm isso? Eu fiz esse exercício e pensar, quem é que poderia ter? Pensei logo no Bruno Fernandes, tem 67. Portanto, obviamente num campeonato mais competitivo, isso não se discute, mas significa... Diz? O Rafa, talvez. Olha, boa. É bem possível. Pronto, outro desaproveitado da seleção por outros motivos, mas desaproveitado da seleção também erradamente. Mas sim, é pena. Continuando sobre o Sporting no geral, o que me assusta um bocadinho mais, e o Rodrigo até foi logo o primeiro que apontou um bocadinho isso, é a defesa. Não tanto por dinâmicas coletivas, porque eu sinto que as dinâmicas coletivas até estão bastante boas. Se o Sporting precisar defender a 4, defende a 4, se precisar defender a 5, defende a 5. Eu sinto é que ainda há alguns erros individuais a surgir. Nós sabemos muitas vezes que o Gonçalo Inácio, às vezes, quando é exposto a um passo nas costas, uma vez ou outra falha. Já tinha acontecido nos amigáveis de preparação para o Europeu, agora aconteceu também neste jogo do Nacional. É isso e o Kovacevic, que não me transmite segurança absolutamente nenhuma, que é contratado para ser titular do Sporting, e eu acho que mesmo se o Franco Israel tivesse feito a pré-época, o que não fez porque estava na Copa América e depois férias, se tivesse feito a pré-época, eu acredito que o Kovacevic seria apostada para titular à mesma, mas eu sinto que o Israel é muito superior ao Kovacevic, só não é no jogo de pés, e eu sei que isso é importante para o Mourinho, mas também é importante não sofrer golos, e o facto é que o Sporting pode ter marcado
ora fazendo aqui contas de cabeça, 12 gols em 3 jogos, mas sofreu 5. E isto não é números defensivos para uma equipa que quer ser campeã. Em termos ofensivos, não mexam em nada, está perfeito. Só uma última nota, para não me alongar mais, que é para todos aqueles, e eu acho que neste painel não foram muitos, mas que declaravam a morte do De Bast só por um erro na Supertaça. Pá, o gajo é um central excelente, faz um passe incrível para o gol do Gyökeres, e é um gajo que já no jogo com o Atlético Bilbao, os 5 violinos, eu tinha gostado muito de o ver. É um gajo que tenho a certeza que vai ser o futuro do Sporting. É um gajo de 20 anos que, pá, que para mim mostra muito mais maturidade do que o Diomandé em certos aspectos. São perfis diferentes, atenção. Eu acho que o De Bast, por exemplo, não é o gajo de estar central pelo meio. O Diomandé tem mais esse perfil, é mais de choque. O De Bast é um perfil se calhar mais semelhante ao Inácio, mas do outro lado, ou até mesmo ao próprio Sanchez. Mas eu sinto que ele é mais maduro do que o Diomandé, por exemplo. E acho que isso é um ponto muito importante que o Sporting tem de aproveitar, mas agora está a ser tapado naquele, para mim, nestes jogos iniciais, tem sido o melhor central do Sporting, que é o Eduardo Quaresma, que tem demonstrado também muita evolução nesse sentido. E pronto, sobre o Sporting é isto que eu tenho a dizer. Venha aí o triplete com a Liga dos Campeões incluída. Sim, eu tendo a concordar, pego já no Sporting, pois claramente a equipa a jogar melhor em Portugal. Também é o treinador que está há mais tempo com a equipa, é o Ruben Amorim. Me nota-se muito a evolução do Sporting. Como que treinador agora... principal. Atenção. Exato, é verdade. Que traz esta nuance de agora de muitas vezes jogar a 4 atrás. Eu concordo com a questão da defesa, porque de facto falta um claro central do meio. Eu continuo a achar o Diomandé muito overrated. Acho que comete ainda muitos erros. Também não acho propriamente um central bom no choque. Ele muitas vezes é comido, como se diz no vídeo, de forma muito fácil. E por isso acho que também não traz essa estabilidade ao Sporting. A grande questão é se colocas o Gonçalo Inácio, que acho que é o central com maturidade e com maior capacidade de jogar pelo meio, não tens um central canhoto, né? O Mateus Reis. Pronto, acho muito curto, tendo em conta o talento que lá está. Eu também acho o De Bast um bom central. O Quaresma, claramente, sempre achei desde o início. Claro que ele depois tem aquela fase que é prestada ao Tondela e ao Hoffenheim, que acho que fizeram muito bem, nem que fosse para um choque de realidade, acorda para a vida. Achaste que eras o melhor do mundo a jogar com 18 anos. E vi-se, o Quaresma era um bebé autêntico naqueles ensaios do Sporting, ali a brincar, nhanhanhã, e agora não, está a crescer. E gosto muito do Quaresma. Acho que tem claramente potencial de seleção. Depois, pegar ali naquilo que eu acho que é o mais importante do Sporting, que é o meio campo, onde muitas vezes cai o pote. De facto, aquela dinâmica do Yulman Morita, é verdade que agora jogou o Bragança, mas o Yulman Morita mais pote muitas vezes funciona muito bem, dando a liberdade ao Geni e ao Kenda. E não sei, acho que claramente a equipa mais forte em Portugal neste momento. Volto a dizer, não acho de longe que seja a equipa com o melhor plantel. Isso aí, mesmo agora com a saída do Neres do Benfica, acho que é o Benfica, mas que arranja soluções internas e que não faz um mercado com o Benfica, mas depois devemos falar sobre isso, em que é cirúrgico naquilo que vai buscar, quer um médio, central e agora um ponta de lança, em que claramente o Ruben Amorim na conferência de imprensa admitiu que era o Ioannidis, dizer que não desiste, não larga, é que vai fazer tudo para que seja possível, e acho bem, não é? Porque não sabemos, o Gyökeres pode não durar para sempre, eu espero bem que não dure para sempre, mesmo até fisicamente, e pode ser preciso, e também em jogos em que seja preciso mais um avançado e Champions, portanto vão ser muitos jogos esta época. Portanto, Rocha, como é que achas o Sporting, já tiveste a experiência de ganhar ao Sporting esta época, é a equipa mais forte para ti ou é o Porto, porque já venceu o Sporting? Não, isso claro que é o Sporting. E também pegando no que tu acabaste de dizer sobre a questão do plantel, eu acho um pouco sem importância essa questão de quem tem o plantel mais forte individualmente, porque então diz-me o quê? Que no mundo todo quem tem o plantel mais forte é o Chelsea? É que isso Não, atenção, o plantel do Real Madrid individualmente é muito melhor. Em quantidade ou em qualidade? Se fores ver em termos de qualidade, Não,
se fores ver em termos de quantidade, o Chelsea tem 2 ou 3 jogadores que na teoria para cada posição são topo. Mas o problema é Não, como é que eles jogam. quantidade. Não estou a falar de quantidade, mesmo em qualidade, acho que o plantel do Benfica é superior ao do Sporting. O Mas Lukaku não era titular no Porto neste momento. o Lukaku, Não era. Não era. É no Braga que eles estão agora, o Roberto Fernandes está top. Na Fantasy. mas Não é correto. aqui a minha questão é mais de que é que vale ter um plantel que na teoria é bom se depois na prática não é assim tanto. E a verdade é que o Benfica começa, pelo menos as últimas 4 ou 5 épocas, com toda a gente a dizer que tem o melhor plantel. Mas isso vale do quê? Ganharam 2 campeonatos nos últimos 6 anos. E portanto, não sei até que ponto é que isso é relevante sequer. E a verdade é que o Sporting, obviamente, que tem o melhor plantel, porque um plantel é composto pelos seus jogadores individualmente, mas também pelo coletivo. E portanto, a forma como essas individualidades se relacionam entre si e que formam a equipa, e sim é que acho que é o importante e é por aí que se pode analisar uma equipa. E nesse aspecto, o Sporting está muito adiantado. Porque tem os dois fatores mais desenvolvidos, que é a questão da qualidade individual e a questão do ser equipa. Porque se quisermos ir por essa análise, o Benfica até pode ter a questão individual, mas não tem a questão de ser equipa. O Porto tem a questão de ser equipa, mas não tem a questão individual. E o Sporting tem os dois. É tão simples quanto isso. Muito, obviamente, por causa do Gyökeres, do Ruben Amorim, que a época passada teve uma temporada muito influenciada pelo que foi o Gyökeres e o seu impacto ofensivo, e nós falámos disso aqui no fim da época. Mas este ano nota algumas diferenças, também por uma entrada mais a medo do Gyökeres, apesar de já se ter estreado a mercado, o que fez também com que houvessem jogadores que tivessem de se chegar à frente e de mostrar também o que é que podem fazer nesse aspecto. E eu acho que isso pode ser muito positivo para o Sporting e é algo que os adversários têm de temer. Porque uma questão é tu teres um jogador que se está apagado, sabes que as hipóteses do Sporting diminuem dramaticamente, que era a questão do Gyökeres do ano passado, mas teres 3 ou 4 jogadores que todos eles podem marcar e assistir no mesmo jogo, fica muito mais difícil de controlar o impacto ofensivo que cada um desses jogadores tem. E portanto, eu acho que isso pode ser o aspecto que vai fazer a diferença esta época para o Sporting. E portanto, sim, depois já falo de Porto e Benfica, mas acho que sem dúvida que o Sporting é a equipa que é mais equipa. Ó Gil, isto é tudo muito bonito, mas sem Gyökeres o Sporting sabe jogar ou não? Olha, começo por dizer que este ano parece-me que sem Gyökeres o Sporting dá conta do recado perfeitamente, pelo menos nestes 3 jogos, especialmente nas 2 últimas jornadas de campeonato. O Sporting foi muito competente ofensivamente, com jogadores em destaque como Trincão, o próprio Pote, especialmente, o Gyökeres, inevitavelmente, e sempre com o meio campo apoiado pelo Morita. As laterais com o Kenda e com o Katam são também dinâmicas, ofensivas, vertiginosas, por isso acho que o modelo do Sporting neste momento não depende exclusivamente de um ponta de lança, como Víctor Gyökeres, como temos vindo a ver. Deixa-me só recapitular a questão dos plantéis, essa questão, já agora dá também a minha opinião. Eu penso que se estivermos a falar de única e exclusivamente plantel 11 inicial, penso que o 11 inicial do Sporting é mais forte neste momento dos 3, de longe. Mas também acho que o 11 do Porto é mais fraco do que o do Benfica, se formos só ver qualidade individual.
Não estou a falar de qualidade coletiva. Isso aí, penso que não há dúvida. Claro, tu olhas Sim, para, sim, sim. para o 11 do Porto e vês jogadores que se calhar jogavam na segunda liga ano passado. E, portanto, logo a partir E o daí. José Pedro. Pá, e pelo contrário, aí estás a falar individual, mas tu olhas para o Braga, que trocou o treinador há uma semana e com jeitinho se calhar tem mais dinâmicas coletivas do que o Benfica, não é? E isso é algo preocupante. Já lá estava a treinar. Carvalhal já lá estava. Pois, isso é outra história. Isso é outra história. Falaste contigo. Mas sim, não sei se queres que comece a falar um pouco do Benfica em si. Ou... Se não quiseres Queres dizer dar- nada sobre o Sporting, podes pegar no nosso glorioso. Vamos embora para o Glorioso, que é isso que interessa. O Gil tem talas nos olhos. Achas que Pronto, malta, falar preparem-se do Sporting. preparem-se para um segmento do podcast que vai demorar 40 minutos. Eu até Força, vou Gil. desligar o micro. Eu vou ali já. Bem, tá bem? Desliga. Então vá, vamos começar com uma coisa que pá, até me tem dado vontade. Mas vamos só falar. Depois eu prometo aqui que vamos ter um episódio só sobre o Benfica. Até foi um episódio sobre o Não Benfica sei a quem é que estás a prometer. inaugurou este podcast. Mas vamos falar só do futebol jogado do Benfica. Eu sei. Ok, malta, passa 40 minutos para meia hora. Força. Pronto. Vamos começar pelo recém-divulgado boletim clínico do Sport Lisboa e Benfica, que conta com Trubin, com uma entorse lateral do tornozelo esquerdo. Pois eu disse jogo jogado. Mas isto aqui é falar do momento da equipa. Mas eu tenho uma pergunta para o Gil relativamente ao boletim clínico, já que vai pegar nesse tema. Que Deixa, é, deixa só acabar de revelar que ambos os guarda-redes diz. têm a mesma entorse lateral no tornozelo esquerdo. António Silva tem um traumatismo direito na perna direita. Olha, mas Tomás dá-me Araújo- tempos de recuperação também. Dá-me tempos de recuperação. Diz? Dá-me tempos de recuperação também. Não O podes só dizer Benfica não lesão. divulgou. Já que estás a dizer desculpa, isso, não- agora quero tudo. Agora quero Não, tudo. o Benfica é muito competente a divulgar meias informações e não divulgou o tempo de lesão. Eu também não sou médico, faço uma mínima noção porque Pois pronto, eu já estudei um disse pouco aqui da o teu take do episódio. Diria que entorses são rápidas, sei lá, 2 semanas, deve, se não for muito grave. Traumatismos ainda mais rápidos são, uma semana, em princípio, 1 ou 2 jogos deve passar. Lesão muscular, diria 3 a 4 semanas, que é o caso do Bess. E Di Maria, não faço ideia, porque tem 37 anos. É um pouco mais difícil de prever, mas também é uma entorse, diria, se calhar, eles diziam 1 mês. A bengala, 3 se semanas. calhar, pode influenciar a recuperação. Ó Gil, mas Pronto, pronto, não agora sei. já acabaste o boletim. Tenho uma pergunta a fazer-te, Não. que é, explica-me como é que Renato Sanches não está nesse boletim. Rolaz e Sheldrup, plano de tratamento e reintegração no treino. Portanto, já devem Pronto. estar quase a chegar. Então explica-me como é que o Renato não está nesse boletim. Pois, pá, já tinha ouvido tanto comentário sobre isso. Pá, se calhar é porque ainda não jogou, não é? Acho que é difícil um jogador que não joga lesionar-se. Quer dizer, temos aqui o caso de André Gomes e outros que não jogaram. Pá, o que me deixa logo curioso é como é que os dois guarda-redes têm exatamente a mesma lesão ao mesmo tempo. Deve ser o Mas treino do pronto. guarda-redes, Gil, que lhe está a dar as pontapés. E... Pronto, olha, deixa só aqui acabar a parte do departamento clínico com 50% destes jogadores que estão presentes no departamento jogaram o último jogo. Portanto, todos os outros que lá estão, 4, não jogaram e estão lesionados. E 38% destes jogadores tiveram entorses laterais no tornozelo. Portanto, eu pergunto-me o que é que será que se passa no treino, será que não anda a ser bem medido para os jogadores terem todas estas entorses. Sabes que um clube está mesmo na miséria, e não digo isto de forma desportiva, até posso dizer de forma anímica, que acho que é se calhar o mais grave do Benfica neste momento. Sabes que um clube está na miséria a nível anímico quando os adeptos vão se queixar de 38% das lesões serem relacionadas com o tornozelo direito dos atletas. Não, eu só achei isto E que se estivessem a interessante, ganhar padrão. ninguém queria saber. É tipo, está lesionado, do quê? Não sei. Volta em 2 jogos. Mas olha, se calhar é bom pensar que em 2 jornadas temos 8 jogadores do plantel lesionados. Em 2 jornadas, desculpa, temos 8 jogadores lesionados. Alexandre Plaza já estava. Está bem, mas não deixa de ser a segunda jornada, não é um facto. Bom, falando de jogos jogados. O Mantorras ainda está no boletim clínico do Benfica. Diz. O Mantorras ainda está no boletim clínico do Benfica. Opa, deixem jogar o Mantorras. Para quem não percebeu, tem de. Eu também não sabia disto, mas é uma coisa assim antiga. Quem o viu jogar dizia muito. Mas falando de jogo jogado,
Jogo jogado é muito, muito fácil de caracterizar este Benfica. Num jogo joga um central Morato que não sabe sair a jogar, com um lateral direito que também tem muitas dificuldades nesse capítulo. Portanto, sobra um defesa esquerdo que também não é muito famoso, mas sempre é ligeiramente melhor, e um central Tomás Araújo que até consegue sair a jogar. Mas o que é que acontece quando saímos aqui da zona mais de trás, passamos para a zona de criação, do meio campo e de construção? O que acontece é que temos dois médios defensivos puros, muito parecidos de características, cujas principais características são a recuperação de bola e transição defensiva e ida ao choque. Por isso, construção, o Benfica tem pouca. O que é que sucede muitas vezes? É que o Benfica coloca a bola nesses dois jogadores que, não sabendo o que onde fazer, lateralizam para um dos laterais, depois tenta enfiar uma bola no meio onde está concentrada a equipa toda do Benfica e o adversário, obviamente, e o que acontece é que passos interiores são todos cortados pelos jogadores adversários, pelo meio campo adversário, e jogadores como Prestiani, que se encontra muito enfiado no meio, João Mário, e daí em aspas e Frederic Auschwitz, quase não recebem bolas em condições de criar qualquer coisa. E depois, como sabemos, João Mário e Auschwitz também não são prodígios criativos, e obviamente que isso dificulta muito a tarefa da equipa do Benfica. E quando procuramos jogadores no corredor, ou não os encontramos, ou encontramos um lateral que recebe a bola e volta a passar para trás. No meio disto tudo temos o avançado Pavlidis, que para mim está a ser, nestes dois jogos, um dos melhores jogadores, que está para lá para o meio, tenta vir buscar jogo, tenta fazer desmarcações, não lhe passam a bola, e ainda é o que se esforça um pouco mais. Soluções que eu vejo, assim a curto prazo, imediatas, que o treinador poderia aplicar, era tratar do meio campo, de colocar um jogador um pouco mais criativo, como por exemplo Orkun Kokos, porque não, no duplo pivô, sabendo que agora já tem Auschwitz à esquerda, que sempre dá um pouco mais de equilíbrio, do que tinha o ano passado, que tinha Neres e tinha Di Maria e tinha o Neves muitas vezes, que era um meio campo totalmente permeável. Este ano, se calhar, Auschwitz, Cockchu e Barreira, o Florentino, e por exemplo do lado esquerdo o João Mário mesmo, ou o próprio Prestiani, se calhar fazia muito mais sentido, sabendo que já está muito mais bem guardado as costas do meio campo por um jogador como Florentino e Auschwitz, que ajudam muito nos equilíbrios. Portanto, parece-me que era assim uma solução muito fácil de implementar e que melhoraria muito o jogo do Benfica. E eventualmente experimentar tirar o João Mário, que dá muito critério, é muito engraçado, mas já sabemos todos que o João Mário não dá muito mais do que quando a equipa, o coletivo não está bem trabalhado. O João Mário, a única coisa que faz é perder bolas, umas atrás das outras, e quando não perde bolas os passos são feitos para trás e para o lado. E isto aqui, um jogador que está a jogar no último terço do campo, não pode ser assim. Obviamente, o Di Maria, nós que achávamos que perdia milhentas bolas por jogo, mas se calhar sempre criava alguma coisa. E que a partir dos 70 só fazia cruzamentos para ninguém. Sim, os famosos passos a quarterback, não é? Exatamente. Mas o Di Maria sempre criava alguma coisa, não é? Nem que fosse um passe de ruptura, nem que fosse um remate espontâneo, um livre. O Di Maria é um jogador que de facto tem alguma importância para decidir um jogo. Agora o João Mário é uma nulidade completa no que toca a finalização, a assistência. Portanto, acho que também seria hora de abdicar do João Mário. Depois falaremos de mercado. Vou estar aqui a falar do Unesco, pelos vistos vai ser vendido, já está quase oficial. Já está, já aterrou em Nápoles. Diz? Ele já aterrou em Nápoles. Pois, eu sei que já está praticamente oficial. Deixa só agora dizer que outra coisa só para finalizar, que é Roger Schmidt é um treinador que tem ideias que eu não vejo em mais lado nenhum. O ano passado muito, muito visto, este ano ainda menos porque só se passaram 2 jogos, mas também já começámos a ver que ele tem uma opção por trocar os laterais, não só trocá-los de sítio, mas também trocá-los durante o jogo, ou seja, as substituições dele têm sempre de envolver trocar algum lateral. Não sei qual é que é a opção, eu não vejo em mais equipa nenhuma, ou quase nenhuma. Normalmente uma pessoa pensa, laterais são daquelas posições que ficam mais em campo, não é? Que não se trocam tanto. Mas não, o Roger Schmidt gostava muito de meter o Morato e depois troca o Auschwitz para um lado
e depois já mete o Bá, e depois mete o Tomás Araújo, e este ano é Carreras de troca o Best, lateral direito e Arston a lateral esquerdo. e depois este ano já é mete o Best, tira o Best para meter o Carreras. Pá, é uma confusão que eu não percebo qual é que é o objetivo. Pronto. Ó Gil, o Ten Hag agora este fim de semana empatado com o Fulham, tirou 2 centrais para meter 2 centrais. Ou melhor, tirou um lateral e um central para meter 2 Não, centrais. exatamente. E meteu o Lisandro à esquerda. Yeah. Yeah. Por acaso é aí que surge o gol, mas a substituição foi mais por necessidade, que acho que o Maguire estava meio lixado. Ó Blanco, Lá falei em está, com a necessidade, borra peguei. que o Ten Hag tem, acaba sempre por marcar. É absurdo. Não me metas a falar do United, senão não sai daqui. Olha, mas Podes podes dizer falar. uma coisa para finalizar? Só para Diz, finalizar. diz, Já diz. finalizaste 3 vezes, já tens mais Pá, gols. hoje ele, o teu tempo esgotou-se, meu. Bom, deixa-me dizer que acho que neste momento o Benfica é candidato, como sempre, à conquista do título, mas não é favorito. Ok. Pronto, faz sentido. Era Até o só Braga é candidato à conquista do título, não é? Neste caso, se calhar até o O Vitória. Vitória é mais candidato que o Benfica neste momento. Coletivamente é melhor. E digo isto. Ó Blanco, Coletivamente, talvez seja a terceira equipa melhor trabalhada em Portugal. E ainda assim estou a ser simpático para o Vitor Hugo. Mas força, ganhou. não, pega tu no coletivo. Mas é o quê? Sobre o nosso Benfica? Então o que é que eu tenho a dizer sobre o nosso Benfica? O senhor Rogers, a culpa não é todo só dele. Há muita coisa que depois animicamente não... Ou seja, é que depois isto também é uma avalanche. E isto são os prós e contras de estarmos a falar de um clube tão grande como o Benfica. Eu também, o que vocês estão a viver, eu já vivi, amigos. E já aconteceu ao Sporting. Tal como o Porto também. Não, por acaso o Porto não, porque quando o Porto estava em situações de aperto, o Pinto da Costa pagava a alguém e assim não resolvia-se. Mas o Temos Rocha 4 também... anos sem ganhar títulos. Pronto, está bem, mas não havia assim uma contestação deste nível, meu. Tipo, acho eu. Só com o Vá, Lopetegui. então vou dizer de uma forma contrária. Não havia um ambiente tão tóxico a este nível. E neste momento o Benfica há. Vocês têm de ver, e vi isto no Twitter, que é engraçadíssimo, ver as mensagens na publicação em que o Schmidt renova e ver as mensagens quando o Pote assina pelo Sim, Sporting. sim. Epá, eu Incrível. pensei, man, isto foi tudo trocado. Nós estamos do lado errado da segunda circular. Mas pronto, o que eu tenho a dizer? Em primeiro lugar, obviamente, que um ou outro mau resultado desportivo e também pela forma como acabou a época passada, não tanto por resultados desportivos, porque eu estive a ver coisas do género, o Benfica não perde em casa há tipo 20 jogos, ou uma cena assim, tipo, aqui o problema não é de todo o desportivo, quer dizer, há alguns problemas desportivos, evidentemente, mas não é isso que provoca este ambiente. O que provoca este ambiente é falta de transparência, é mensagens enviadas em direções contrárias, é o treinador dizer uma coisa e fazer outra, independentemente da coisa depois estar certa ou não, é não haver esse tipo de clarividência e transparência que há no Sporting, que há no Porto hoje. Então, Vilas Boas hoje perguntaram por 3 reforços e a resposta foi a mesma: não há dinheiro. Pronto, é transparente, não há nada a fazer. Enquanto no Benfica não há transparência não há transparência, desculpa, sobre uma estratégia de mercado, não há transparência sobre ideias e de gestão de jogo do treinador, não há transparência sobre aquilo que um jogador conta ou não para o plantel, não há transparência. E isso prejudica muito o Benfica. Depois, quando há uma coisa que corre mal no plano desportivo, depois também leva por tabela não haver transparência e o ambiente está tóxico, evidentemente. Porque o Benfica não faz uma má pré-época, de todo. Tem ali um acidente de percurso com o Fulham, mas não faz uma má pré-época de todo. É dominado pelo Famalicão. Isso aí é uma superioridade tática muito grande. E já chego lá. E tu agora faz um jogo, pá, não digo tranquilo, porque o primeiro gol só chega aos 70, mas pá, ganham 3-0 em casa, ao Casa Pia. Portanto, não podemos dizer que aqui o problema é 100% desportivo. Qual é que é aqui o problema? Em primeiro lugar, eu até acredito que haja muitas dinâmicas coletivas que o Roger Schmidt trabalha em treino, porque nós conseguimos caracterizar bem o modelo do Schmidt. É o pressionar alto, é querer recuperar a bola muito cedo no terreno, é procurar sempre ter um médio mais criativo no meio, quer seja um velocista como o Rafa, quer seja assim um gajo mais irreverente como o Prestiani. Há ali traços muito, muito claros. Só que depois, a forma como se monta o puzzle não faz sentido absolutamente nenhum, com lesões ou sem lesões. Não faz sentido ter Leandro Barreiro e Florentino, mesmo com a saída do João Neves, quando há um Renato Sanches. O Renato Sanches não é de todo um criativo, mas entre ter um recuperador de bolas a jogar ao lado de um recuperador de bolas, ou um recuperador de bolas a jogar ao lado de um transportador de bolas, o que é que pode ser mais diferente aqui? Eu acho que é claro como água. Qual que é o João Mário ali? Pronto, nem pus a hipótese do Cox. Sim, exatamente. Portanto, sim, e Cox claramente um criativo.
Portanto, aqui é uma questão de perfis, não são polivalentes. Depois, temos agora o problema, aliás, temos não, vocês têm, o problema de que não há extremos. Portanto, ou porque estão a ser vendidos, ou porque estão lesionados, não há extremos. Portanto, o que é que se podia fazer? Isto notou-se muita melhoria no jogo de ontem, por exemplo. Acho que foi das coisas que correu melhor e foi por acidente porque o Best se lesionou. A partir do momento em que não há alguém tão irreverente e tão criativo no passe ou no drible, que é o caso mais comum dos extremos, não é? Neres e Di Maria, por exemplo. À frente, precisa haver um gajo mais criativo noutro sítio qualquer. Há o Prestiani, ok. Há o Cox quando entra e o Carreras quando entrou, que é um perfil muito diferente do Best. O Best dá outras coisas. E eu acho que na cabeça do Roger Schmidt ele pensa, bem, como não vou ter extremos, o jogo vai ser fechado e pouco criativo, como vai ser fechado e pouco criativo vai haver mais choques, como vai haver mais choques vai haver mais bolas paradas, portanto vai o Best. E ele faz este raciocínio em vez de querer pensar, ok, o jogo vai estar fechado, como é que eu posso abrir? E acho que aí já joga muito Eu mais acho que por ele dentro não que o faz esse próprio raciocínio. Best. Eu acho que ele não faz minimamente esse raciocínio, Blanco, porque ele mete o Best em todos os Hoje, jogos. Os jogos não são todos iguais, obviamente. certo, concordo. E isso é uma questão. Mas O Best também não garante faz sentido dizer que está tudo mal. Tipo, o Bá faz um grande jogo, por exemplo. Acho que há uma coisa ou outra em que se pode pegar. faz Uma uma boa segunda parte segunda. positiva. Faz uma segunda parte Pronto. positiva. A Faz um primeira grande parte do jogo. Bá é má. O Bá na primeira parte anda a tropeçar na bola. Não estou a brincar. Agora, para mim, acho que o grande problema neste momento no Benfica é ambiente. Como é que isto se cala? E li isto no Twitter, por acaso, que eu acordei muito. Com uma, duas formas. Ou uma, ganha-se, o que neste momento está escasso. Ou dois, muda-se radicalmente a estratégia de comunicação para fora, porque neste momento está terrível, terrível, terrível. E também, na minha opinião, muitos erros de... Diz? E tira-se do 11 jogadores que estão a ser Não, completamente. mas isso já estamos a entrar no plano desportivo, porque já percebeste, o Roger Schmidt não consegues alterar a cabeça do gajo. Pronto. Como é que tu solucionas isto? É despedir o Roger Schmidt à segunda jornada? É assim que se vai resolver isto? É demitir o Rui Costa agora? Não, É realisticamente, a obviamente. curto prazo, o que é que se pode fazer? É mudar a comunicação, mudar o chip, porque isto está mal para já, está muito mal. O Benfica mais rapidamente fala a desmentir notícias de que o Sr. Conceição vai para o clube, já agora, também queria saber a vossa opinião, do que explica outra coisa qualquer, tipo, porque é que estamos a vender o nosso melhor extremo por tostões? Se calhar era importante explicar isto. Eu acho que há muito mais erros a nível de política de transferências neste mercado do Benfica do que propriamente desportivos. Tipo, Não, porque todos os desportivos jogadores é. querem sair do Benfica. Todos os jogadores querem sair do Benfica. Não, mas é pá, o Exatamente. Neres era o que tinha mais razões para isso. O Neres está constantemente no banco para um gajo que só lança cruzamentos. Mas pronto, eu também acho o Di Maria um bocadinho menos nesta altura do que vocês o acham. Vais ver, daqui a 15 dias o Rui Costa vai estar na entrevista a dizer: o Nerzinho quis sair, não podemos cortar as pernas ao jogador, que ele queria Mas muito vamos buscar o sair. Chiesa, Gil. Já há um template feito e tudo. No Chiesa, o Chiesa era banco para o João Mário. Meu Deus. Rocha, não sei se queres pegar aqui no Benfica. Se queres dizer alguma coisa sobre o Benfica. Eu sobre o Benfica queria. Vocês já disseram praticamente tudo e portanto também não me vou repetir. Queria só dizer uma coisa que já dizemos aqui no podcast, acho que desde que criámos isto. Desde o primeiro episódio. Sim, é exato. Que é a facilidade com que o ambiente no Benfica muda. Porque, não sei, pode ser só nas pessoas com quem eu me dou, que são do Benfica, mas a perspectiva que eu tenho é que antes de começar oficialmente a época, ou seja, jogos de pré-época, pré-supertaça, o Benfica era favorito ao título, coitadinho do Gyökeres, porque o Pavlidis ia ser o melhor marcador do campeonato por mais 10 golos, tinham uma equipa avassaladora, isto tudo por jogos de pré-época. Até que entra ali no primeiro jogo de liga e tropeça e muda tudo completamente. E o Roger Schmidt já é o Roger Schmidt do fim da época passada e de repente já se lembram que o Rui Costa, afinal, forçou a saída do João Neves. E portanto, eu acho que é essa mudança de ambiente que prejudica também, ou pode prejudicar, não contando com o jogo contra o Famalicão, pode prejudicar o Benfica desportivamente. Eu diria que o Benfica
enquanto não encontrar uma estabilidade e uma racionalidade no pensamento e na forma como lê a fase em que a equipa está, não vai conseguir vingar desportivamente. É impossível. Mas tu aqui tu não podes culpar o adepto. Não, eu não culpo o Tu adepto. aqui, ou seja, tu sabes que o adepto é assim, portanto tens de te adaptar. Não. Então, mas calma, então, mas aí estás a culpar o adepto. Porque o que Não. eu estou a dizer é que é o clube que provoca isto. É o clube que faz transparecer imagens completamente diferentes em várias fases da época. E aí entra muito a questão da transparência. Porque o Rui Costa e o próprio Roger Schmidt, se fossem mais frontais com o adepto, isto não aconteceria. E, portanto, para mim, a culpa é do clube e não do adepto. Apesar do adepto ser quem exterioriza todos estes pensamentos. Mas para mim, a base está no clube. Portanto, é isso que eu tenho para dizer sobre o Benfica. Olha, Rocha, deixa eu só dizer que, rapidamente, que por acaso até nem concordo muito contigo. Desta vez eu concordo que no Benfica é o 8 ou 8 mil, mas neste caso em específico, desta época, até não concordo muito, porque pá, já se tem vindo a falar desde que o Neres era cogitado para o PSG e se falava, os adeptos andavam obviamente super chateados. Pá, e mesmo durante a pré-época este ano eu fiquei sempre com a sensação, especialmente depois do jogo do Brentford, em que não sai assim muito bem, lá conseguimos empatar, e depois do jogo do Fulham, e mesmo depois dos outros jogos, apesar de mais camuflado por A segunda uma parte do vitória, Feyenoord é a nulidade que viste em Famalicão. uma nulidade. Nós estivemos no estádio, até eu e tu, Rodrigo, e a primeira parte muito boa, também porque é um Feyenoord fraco, ainda a tentar adaptar-se às ideias do novo treinador, e que levou 2 golos de rajada e pronto, foi por aí afora. Pá, mas o Benfica não encantava, longe disso. Eu já augurava, Eu acho que mas tinha, eu acho que tinha individualidades que mascaravam isso. Estão a perceber? Sim, concordo. sim, também. Pá, mas acho que esta temporada, outras é verdade, que uma pessoa entra estava cheia de vontade de ver o Benfica ganhar e achava mesmo que ia correr bem. Nesta época acho que não é tanto isso. Não, eu acho que um dos grandes problemas, e faço aqui a ponto para o Porto, é, como o Blanco já referiu, a comunicação. É que eu ouço uma conferência de imprensa do Schmidt, ouço e tenho feito este exercício este ano de ouvir da antevisão do Vítor Bruno, da antevisão do Amorim e pós-jogo dos dois, epá, e é absurdo. É verdade, e não quero ser muito tendencioso com isto. Os jornalistas não perguntam tanto sobre o jogo ao Roger Schmidt, neste momento. Não me lembro como é que é no início, neste momento não perguntam tanto sobre o jogo. No entanto, quando Mas perguntam também um sobre o pouco, jogo. desculpa interromper, Diz. mas também porque eu acho que no início perguntavam e ele não correspondia muito a esse tipo de perguntas. Não, claro, é sempre a mesma merda, é sempre. É um erro crasso, e eu já digo isto há algum tempo. É um erro crasso o Roger Schmidt dar as conferências de imprensa em inglês. Arranja a porcaria de um tradutor de alemão-português, e isso arranja-se muito facilmente. Deem-me 2 semanas e podem-me contratar a mim. Pá, Não, e tu ias destruir o Benfica. sim. Epá, é que limita ao gajo, nota-se perfeitamente, o gajo está sempre a repetir as mesmas palavras, não é só porque o gajo é alemão e é que és murro e quer sempre dizer a mesma coisa. Há limitações a nível linguístico, o gajo quer dizer coisas. O gajo, se calhar, não dizia sempre top game, se soubesse o adjetivo maravilhoso, o adjetivo incrível, o adjetivo bom. Pá, e isso é daquelas coisinhas assim pequenas que se vão acumulando com outras coisinhas e depois o caldo entorna-se. Não, concordo. Só que, ao mesmo tempo, tendo a concordar com isso, ou concordo totalmente. Agora parece aquelas coisas da bússola política, não sei o quê, concordo totalmente. Mas é um bocado. É triste, porque é isso. A maneira como ele fala do jogo, tu numa antevisão do Vítor Bruno ou do Ruben Amorim, tu vê-los a falar sobre o jogo. O Schmidt não fala. Lá está, também. A primeira pergunta é sempre da BTV. E perguntam, what do you expect for the next match? Tough opponent. Ananã. Esse é mesmo As perguntas da BTV é sobre o próximo adversário. Sim, a primeira normalmente a de antevisão. Chocante. É e depois, sempre... se for preciso, não estava nada a par disto. Se for preciso, depois queixam-nos a conferência ainda ser sobre o jogo. Sendo que estão a fazer perguntas sobre o jogo seguinte
na conferência de antevisão, de conferência pós-jogo ou antevisão? Não, a Não, conferência de divisão, antevisão tem uma Ah, está bem, ok. do adversário. Só que enquanto que o Amorim, sobretudo o Amorim, o Vítor Bruno ainda não tanto, sobretudo o Amorim que explica aquilo que o adversário pode trazer, também um bocado, até nisto o Amorim é esperto, não é? Já te conheço bem, olha o que é que tu vais fazer, mais ou menos. O Schmidt, lá está, se calhar por incapacidade, não consegue. E o Benfica não o defende. Não o defende nisso. O Benfica deixou o ano passado o Roger Schmidt a arder sozinho, a queimar-se, a dizer tudo. Roger Schmidt a dizer que não tem pedido desculpa aos adeptos após a goleada no Dragão, e vem o Rui Costa a seguir, ai, peço desculpa. Porquê que o treinador e o presidente estão em contrassenso? Não faz sentido. E por isso, ó Rocha, pego aqui para falar do Porto. De facto, para mim, tem sido uma lufada de ar fresco e eu gosto muito de ouvir o Vítor Bruno nas conferências de imprensa. O que é que achas? Já vês dinâmicas próprias dele no jogo do Porto? Não? Temos ali o Super Vasquinho a aparecer. O que é que achas do Porto neste momento? Bem, olha, acima de tudo, acho que há uma grande ligação e duas cabeças muito bem conectadas, que é a do treinador e do presidente. E isso faz toda a diferença. Já tínhamos isso com o Sérgio e com o Pinto da Costa, obviamente. E nesse aspecto há uma continuidade na ligação dos cargos em si. Depois, nas ideias de cada um, obviamente, transformações completas. Do lado do Vilas Boas, já falámos aqui. Do lado desportivo do Vítor Bruno, o que é que se vê de diferente? Obviamente que muitas coisas são iguais. Há dinâmicas iguais, porque a partir do momento em que tu és um treinador adjunto há 8 anos, quem decide tudo não é o treinador principal, não é? E isso já se falava há alguns anos e sabia-se que o Vítor Bruno tinha muita influência na forma como o Porto jogava. Porque lá está, esse aspecto mais tático, por vezes, tendo em conta o papel e a personalidade do treinador principal, acaba por recair muito para o treinador adjunto, nem que seja na comunicação para os jogadores. E, portanto, desse ponto de vista, eu acredito que nas ideias de jogo a base não se vai alterar muito. No entanto, vemos alguns pormenores que, acredito eu, são o que podem salvar o Porto esta época. Que é a questão das diferentes formas de aproveitação dos jogadores que não o estavam a ser em épocas anteriores, e a colocação de alguns jogadores em posições diferentes das que o Sérgio Conceição os punha. Já falámos aqui de Nico Gonzalez, no episódio da Supertaça. Já falámos Galeno? também do Galeno, ainda não falámos, também porque ele só entrou para lateral na Liga. Mas já falámos aqui também do Gruitch e da forma como ele se entende melhor com o Alan Varela e não com o Eustáquio, como tinha acontecido no início da época passada. E a questão do Galeno, que acaba se calhar por ser o novo PP, quando o Conceição também o punha na lateral direita, agora é Galeno, que vai mais para a lateral esquerda, em que as dinâmicas acabam por ser exatamente as mesmas do que quando o PP ia para o lateral direito. O lateral oposto não é tão ofensivo, a ala esquerda é toda do Galeno, obviamente que ele tem esse espaço, tem esse pulmão, tem essa entrega defensiva que é muito importante. Eu até sou capaz de dizer que o Galeno é melhor lateral esquerdo que o PP é melhor lateral direito, porque muitas vezes, e neste jogo vimos muito isso contra o Santa Clara, o Galeno a vir para dentro da área e a acompanhar o seu jogador quase até ao lado contrário. Houve um lance então em que isso foi claríssimo. E lá está, essa entrega dos jogadores não é por acaso. E até podendo fazer a comparação, porque já falámos aqui de várias posições de jogadores no Benfica, de vários jogadores no Benfica que não jogam nas suas posições originais, e que muitos adeptos acabam por não gostar.
é pela adaptação do jogador a essa própria posição. E se calhar pelas suas características, a forma como ele gosta mais de entrar no jogo e a facilidade, ou pelo menos a facilidade que transparece para o adepto na forma como os treinadores do Porto encaixam um jogador fora de posição, é algo que para mim é extraordinário. Porque tu pensas num Galeno, a época passada, e com o Zaidu ou um Vendel atrás, o Galeno era capaz de ser um jogador que se calhar não passava muito o meio campo. Era capaz de ser um daqueles extremos esquerdos que se calhar nem vai atrás da bola quando a perde. Porque é um jogador que precisa estar constantemente aí num para um e precisa da sua resistência para essas fases do jogo. E depois vês, na época seguinte, um jogador a fazer a ala toda, a defender muito bem, e a atacar exatamente da mesma forma. Pode não chegar tantas vezes à linha de fundo, mas mesmo assim vemos, por exemplo, ele em espaços como aquele gol contra o Arsenal, que é ali à entrada da área, no bico da área, às vezes a vir para dentro, e portanto, para mim, nesse aspecto, é espetacular. Quem obviamente está a ser a surpresa da época é o Ivan Reimer, um jogador que não calçava, que agora sim está a jogar na sua posição certa. O Ivan Reimer é um jogador a quem é preciso dar liberdade. E o Sérgio Conceição tinha outros jogadores a quem dava essa liberdade. E a verdade é que tu não podes ter um 11 em que 3 jogadores têm liberdade para andar a vaguear por várias posições. Porque isso provoca desequilíbrios. E tu precisas de uma equipa com funções bastante bem estabelecidas, não deixando, obviamente, de poder dar a um jogador que seja mais criativo essa liberdade de andar por alas e posições de 10 e falso 9 e etc. Isso acontecia muito com o PP o ano passado, chegou a acontecer com o Galeno, com o Taremi até, em que víamos muitas vezes o Taremi a descer posições de 8 quase, a vir muitas vezes buscar a bola, com o Otávio em épocas anteriores. E o Ivan Reimer é um jogador a quem também é preciso dar essa liberdade. E portanto, agora sim estamos a ver o impacto que o Ivan Reimer pode ter no Porto. 3 jogos, 3 golos. Mesmo em jogo jogado, uma influência de destacar que ele tem no jogo. Acho que se encaixa muito bem também com o resto dos jogadores que estão atrás dele, que isso é muito importante. Até com o próprio Nico, naquela questão de ele chegar muito perto do avançado na primeira pressão. Eu acho que isso beneficia muito o Ivan Reimer, porque ele não é um jogador muito dado a esse tipo de funções. E portanto, lá está. Eu, sinceramente, o que nós dizíamos do Sérgio Conceição, eu digo mesmo do Vítor Bruno. Ele está a fazer omelete sem ovos. Muito sinceramente, acho que é isso, porque o Porto tem uma equipa que não é para lutar para o campeonato. Simplesmente não é. Mas com a diferença de que o Conceição muitas vezes tinha ovos e dizia que estavam estragados, e o Vítor Bruno, neste caso, não tem dinheiro para comprar ovos. Claro, não, mas eu, por exemplo, estou a comparar com a primeira época do Sérgio Conceição, em que Ok. gastou 1 milhão e foi no Vaná. Estás a ver? É mais nesse aspecto. Outro jogador também que quero destacar é o Vasco Sousa, que para mim é o jogador que, apesar de ter resultado, não digo que não, mas se calhar já poderíamos ter encaixado mais cedo na equipa principal do Porto. Porque a verdade é que se via em jogos de segunda liga que a intensidade dele era muito superior contra quem os clubes ele estava a jogar. É um jogador que, a seguir ao Alan Varela, deve ser quem mais faz recuperações na equipa do Porto. É um jogador que não dá uma bola como perdida. Eu não tenho muitas dificuldades em dizer que ele está a ser top 5 melhores jogadores do Porto. E isso é muito positivo de se ver. É um jogador que, apesar da sua altura, tem um físico absurdo. O físico do Vasco Sousa é absurdo. Protege muito bem a bola. Ninguém lhe consegue tirar a bola quando ele faz aquele abrir de pernas e
abrir de ombros, ninguém lhe tira a bola, é um jogador que protege muito bem a bola. E está feito um médio muito completo, e eu acho sinceramente que ele vai acabar esta época do Porto como indiscutível. Acho que o Vítor Bruno está a fazer muito bem o seu trabalho, a desenvolvê-lo, e acho que o Vasco Sousa era o principal jogador que o Vítor Bruno tinha em mente quando utilizou aquela expressão da prata da casa, muito sinceramente, porque o Martim Fernandes, apesar de na época passada já ter começado a ser titular pelo Porto, ainda não está feito um jogador completo, ainda é preciso ser trabalhado. Pode muito bem ser substituído pelo João Mário. O Rodrigo Moura também tem de se adaptar um pouco mais à intensidade de Primeira Liga, que ainda não está lá. O Gonçalo Sousa, idem aspas. O Vasco Sousa não. O Vasco Sousa é um jogador que tinha de ser aproveitado esta época pelo Porto, porque depois o próprio jogador acaba por não se sentir confortável se vê que o seu esforço não é recompensado. E, portanto, eu acho que o Vasco Sousa, nesta fase, é realmente a prata da casa que o Porto tem de aproveitar, e para mim é titular indiscutível. E ele, atenção, o Vasco Sousa já tem 21 anos, não é propriamente um Rodrigo Moura de 18. Sim, sim, claro. Não, eu só queria destacar mais uma coisa, e calmo, relativamente ao Porto, que é o trabalho do Vítor Bruno em recuperar esses jogadores tipo Ivan Reimer, e depois lá está, a honestidade e transparência com que diz, o Tony Martínez não foi convocado nestes últimos jogos, mas está mesmo à beira do ser, ele trabalha muito bem todas as semanas, e aconteceu. O Tony Martínez foi convocado e foi a jogo agora. E esta capacidade também do Vítor Bruno, e que ele também fala muito nas conferências de imprensa, dizer que temos de adaptar ao adversário. Aquilo que importa é como eles treinam, a dimensão de estratégia, e depois há outra qualquer que ele também diz, que agora não está a faltar. E de facto o Vítor Bruno tem usado praticamente todos os jogadores que tem no plantel. E bem, e tem usado bem. Blanco, não sei se queres tocar aqui em algum aspecto relativamente ao Porto, mas eu quero mesmo destacar. Relativamente ao Porto, eu acho que há dinâmicas fixes, acho que a nível coletivo está a ser feito um bom trabalho, mas acho que é muito um ano zero de um projeto por todos e mais motivos, quer seja monetários, quer seja do que veio antes, do que é uma nova presidência, do que é uma nova forma de comunicar, muita coisa. Acho que está alguma coisa a ser bem feita. O Amorim, no primeiro ano em que chega, também se resgata um pouco na formação, não devido a uma incapacidade para recrutar, porque o Amorim, o primeiro mercado que se faz com ele é para ir buscar pote e porra e etc. Mas porque o Amorim assumiu numa altura onde não havia mercado. O Amorim assumiu em março, portanto, e depois ainda há ali aquele período em que se adia tudo, portanto o Amorim teve sem mercado, que seria supostamente para ir até junho, julho. O Amorim teve sem mercado para ir porque o campeonato só depois começa para ir em outubro, é uma coisa deste género. Pronto. Sim. Então houve ali uma janela maior que obrigou uma aposta na formação, onde também já havia muito talento. O Vítor Bruno está aí por uma ordem de ideias parecida, está aí por uma ordem de ideias de recuperar estes tais jogadores que o Conceição não ia à bola com eles, no fundo. E acho que estão a ser feitas bem as coisas, mas é preciso acreditar um bocadinho no projeto e não tanto no resultado imediato. Acho que não vai haver jogos onde o Porto vai ganhar, não por coletivo, mas por simplesmente falhas individuais, por não ter tanta qualidade como se calhar um adversário ou outro. Se calhar vai haver alguma falta coletiva ou outra também devido a isso mesmo, mas acho que é preciso ter calma no projeto, e acho que o Porto com jeitinho vai estar a criar aqui algo interessante e sem recursos, e isso também é uma parte importante daquilo que é a época do Porto, é se chega algum reforço ou não, principalmente com a saída do Ivan Nilsson. O Porto está em um avançado de topo, o Porto simplesmente não o tem. E isso pesa muito. Bem sabe o Sporting como é que era sem ver concorrência para o Paulinho, antes de ter o Gyökeres, e já sabia o como bem o Sporting jogava em alguns momentos. Obviamente que a época anterior ao Gyökeres chegar, acabamos em quarto lugar, se calhar não é o melhor exemplo, mas via-se ali algumas coisas. E estas estão a ser as coisas bem feitas, no fundo. Desculpem lá, comecei aqui a tossir. Gil, queres dizer alguma coisa relativamente ao Porto ou não? Bem, ele tem umas quantas coisas em relação ao Porto. Posso dizer muito rápido. Dizer que, em primeiro lugar, acho que o que está acontecendo no Porto é algo muito interessante, porque é uma quebra radical com o passado, no sentido de o presidente e toda a direção, a maioria dela, é nova. Portanto, naturalmente, uma quebra destas tem um impacto imediato
muito visível, e é isso que estamos a ver. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque temos uma nova visão na estrutura superior do clube, mas mantemos praticamente os mesmos jogadores que já vinham anteriormente. E eu estava muito curioso para ver como é que isto tudo iria correr, porque ocorria muito bem, como até agora está a acontecer, ou correria muito mal, em que a nova direção chocaria com as ideias do treinador, ou o treinador teria ideias que não se adaptavam aos jogadores. Pronto, poderia sempre acontecer e nesse caso teria corrido mal. Não está a acontecer. A direção foi muito inteligentemente da minha forma de pensar, buscar um treinador que não é uma quebra total com o passado, muito pelo contrário, é um treinador que estava identificado com as ideias do treinador antigo, por ser o seu adjunto, e por isso mesmo foi capaz de perceber que jogadores tinha ali à sua disposição e, portanto, que ideias é que poderia implementar. Caso contrário, por exemplo, se a direção fosse buscar um treinador que se calhar era totalmente da sua mão e unicamente escolhida por si, se calhar o treinador chegava lá, aterrava lá de paraquedas e depois punha-se a olhar e pensava, ok, pronto, este jogador não serve para o que eu quero, este jogador também não serve, este jogador também não serve. Depois virava-se para a direção e agora não temos dinheiro, agora trata com os que tens, e se calhar as coisas não corriam bem. Portanto, acho que foi muito inteligente o Vilas Boas ao manter um treinador que estava perfeitamente identificado com a equipa, com o plantel já existente, e um treinador que é capaz de apostar nas camadas jovens e que é capaz de trazer muito talento das equipas de formação, como está a ser até agora o Vítor Bruno. E há bocado tu falaste, Rocha, que ele teve uma expressão de aproveitar a prata da casa. Eu até acho que essa expressão, ele referia-se, obviamente, também a alguns jogadores da formação, como o Vasco, mas acho que ele se referia muito fortemente a jogadores como o Ivan Raime ou o Fran Navarro, ou jogadores desses que estavam um pouco encostados pelo Sérgio Conceição. Por isso, até agora, está a ser um trabalho bem conseguido, sustentado. Acima de tudo, vemos um projeto e se continuar assim, augura um bom futuro para o Porto. Muito bem, agora peço que rapidamente, que este episódio está a ficar gigante, portanto, sem justificar muito. Isto é só Obrigado, Gil. difícil, exato. Gil, então Foi posso o começar único a por falar, ti. é verdade. Gil, muito rapidamente para ti, quem é que vai ser a equipa surpresa do campeonato? Ora, a equipa surpresa do campeonato, chamei-me tendencioso. Jogámos contra ele na primeira jornada, Famalicão. Muito rapidamente tem nomes de grande qualidade como Luís Júnior, Topic, Zaidu Yusuf, que é um médio muito bom, Gustavo Sá, entre outros. Joga num 4-3-3 falso 9, num 4-2-3-1. Pronto, com o Armando Evangelista, um treinador já consagrado da nossa praça. O Luís Júnior está para sair, vai para o Vila Real, em princípio. Blanco, quem vai ser a equipa surpresa do campeonato? Só darem uma nota de que com essa saída do Luís Júnior por 12 milhões, com jeitinho o Famalicão vende melhor do que o Benfica. Mas bem, Yeah. equipa surpresa do campeonato, eu não quero pegar no óbvio e que vai ser aqui mencionado certamente, que é o Vitória, que é uma coisa absurda, mas queria também falar do Moreirense, porque o ano passado fizeram a época que fizeram, ficam sem o treinador evidentemente, foram buscar o César Peixoto, que foi uma escolha no mínimo arriscada, mas ganham as duas primeiras jornadas com alguma tranquilidade, ou seja, na primeira ainda tiveram um expulso e conseguiram ainda assim encontrar a vitória, porque a expulsão não surge quando eles estão a ganhar, nem surge quando estão empatados. Encontram a vitória no estádio do Farense, não é um terreno nada fácil, e hoje ganham 3-1 ao Aroca, que também foi uma equipa bastante interessante Com reviravolta. o ano passado, de reviravolta. Portanto, acho que há aqui boas bases e surpreende-me até por, ou seja, acho que pelos trabalhos anteriores do César Peixoto não diríamos Uhum. que se viesse para o Moreirense iria começar tão bem, mas a coisa está a encaminhar-se. Rocha, quem que é a equipa surpresa? Bem, eu ia falar do Moreirense e, portanto, vais-me obrigar a falar do Vitória. Porque realmente eu acho que vai ser a surpresa do ponto de vista em que eu, muito sinceramente, é uma opinião pessoal, eu acho que o Vitória é um clube superior ao Braga, em termos de clube. É um clube superior ao Braga. E acho que este pode ser um ano em que mostra isso mesmo na tabela classificativa. Eu acho que o Vitória garante um quarto lugar e pode lutar por um terceiro lugar ou ficar muito perto dele.
porque eu acredito que ou Porto ou Benfica, Sporting não, acho que tem o primeiro ou segundo lugar assegurado, mas eu acho que o Porto ou Benfica vão ficar a uma distância relativamente considerável do segundo lugar. E, portanto, acho que o Vitória poderá entrar nessa luta. Tem jogadores muito interessantes. O meio campo como Tomás Silva e Handel, que fazem uma dupla de médios como não se via. O Não é Tiago? Samu, Tiago Silva, sim. O Samu, que veio do Vizela também. E, portanto, acho que a quantidade de jogadores que o Vitória tem, foi buscar o Chuchu Rodrigues também ao Nacional, melhor marcador da segunda Liga o ano passado, se não me engano. Muito, muito positivo. E marca a equipa hoje, por que exemplo, o Vitória também. tem. Exato, deu um clube que está a meio de uma temporada europeia e, portanto, fez muitas alterações no jogo de hoje frente ao Estoril. O Nelson Oliveira, que tinha dado a vitória na Europa, sai e agora é o ex-jogador do Nacional que dá a vitória neste jogo e, portanto, vê-se que há um trabalho muito positivo. E desse ponto de vista, acho que faz com que o Vitória seja um grande candidato a garantir um lugar direto na Liga Europa. E o Super Mangas. O Mangas está em grande O forma. Mangas está a jogar muito bem. E até um jogador que veio do Porto e que eu diria zero que iria ser titular no Vitória, que é o João Mendes. Que fez praticamente a época toda na equipa B, faz 5 jogos a titular a equipa na temporada toda pela equipa principal do Porto, e agora chega ao Vitória e tem só 90 minutos e está a jogar bastante bem, Sim, atrás do Mangas, curiosamente. atrás do Mangas, exatamente. Bem, eu ia destacar o Vitória Famalicão, mas lembrei-me do nosso post do Instagram e quero destacar o Estrela, porque de facto o mercado do Estrela tem sido muito interessante, e tem um bom treinador, Filipe Martins, e que também é prata da casa, jogou lá também no Estrela e agora está a treinar. As equipas do Filipe Martins normalmente têm bons trabalhos, né? Como se viu o ano passado, acho que foi o ano passado, foi um erro despedir o Filipe Martins e o Casa Pia ficou ali no Ai Jesus até ao fim do campeonato. E por isso estou curioso com o trabalho que irá fazer o Filipe Martins no Estrela. Vamos ver, apontaria para tranquilamente top 10. Ou seja, o Estrela, ao contrário do ano passado, em que ficou até a última jornada a saber se ia ao playoff ou a descer, acho que este ano fica tranquilamente lá para cima. E por isso, eu posso começar a equipa de desilusão. Vou pegar no meu querido Estoril, e digo meu querido porque este ano comprei o passe mágico do passe anual do Estoril e vou lá ver os jogos em casa. Consegui já falhar a primeira jornada porque ia de férias de família, mas ofereci o meu bilhete para ter 100% de presenças. Sabe do Estoril, não são isto, obrigado. Mas acho mesmo, porque o trabalho é muito mau. É verdade, foram buscar Hélder Costa, agora com o João Carvalho, o Wolfsgrove, que até tinha estado bem até se ter lesionado gravemente. Foram buscar o Robles para a baliza, mas o trabalho do Ian, o Checa, pois é, foram buscar o Checa agora. Mas o trabalho do Ian é muito curto. Não percebi a venda do Bernardo Vital e o porquê de se ter renovado com o Mangalá. Acho que é um central muito curto. Vamos ver, o Pedro Amaral também acho que chegou este ano. Também parece um bom reforço, mas vamos ver. Mas não há dinâmicas e eu hoje, no regresso ao Algarve, vi o Vitória Estoril e vi-se, o Estoril não tem ideias. O Estoril não tem ideias, é muito fraco. O Vitória, a certa altura, que não quis marcar praticamente o segundo, senão o Estoril tinha levado mais. Porque é fraco, não tem dinâmicas e não sei se o Ian também vai chegar até ao Natal, porque aquilo é fraco, é tudo muito fraco. Relembro que na primeira jornada o Bernardo Vital entrou para jogar a 6. Portanto, enfim. Portanto, Já Rocha, agora, Rodrigo, isto diz. ok, então se me vais passar a palavra, eu só para falar um pouco do Estoril, também vou ter algum peso nas palavras para não dizer nada que não devo. Mas eu acho sinceramente que o que faltava ao Estoril é o meio campo. E no jogo contra o Santa Clara via-se que a defesa não era má,
houve erros individuais em todos os golos. O ataque, por vezes, tentava fazer alguma coisa, mas não conseguia, e o que faltava muito era a ligação. Eu acho, sinceramente, que a mudança no meio-campo, que deverá acontecer na próxima jornada, vai fazer toda a diferença. Os jogadores que chegaram são muitos para serem titulares, têm qualidade para isso, são jogadores que já provaram o que valem. Sim, o Checa e o João portanto, Carvalho, estamos a falar de jogadores que já jogaram na Europa, portanto. Na Europa, sim, como fazer feito. o Checa é um jogador que a certa altura chegou-se a falar para a seleção. Sim, sim, Tem sim. várias épocas com mais de 30 jogos pelo Lille. Portanto, não é brincadeira. E ele chega após uma época na Arábia Saudita, é verdade, mas tem 29 anos. Não é um velho que vem jogar para Sim, sim, Portugal sim. só porque é um bom sítio para viver. Acho que está longe disso. E, portanto, eu no Estoril ainda tenho alguma Mas lá está, eu acho que o alguma Estoril fé. se pode safar da descida pelo talento que tem, nunca pela mão do treinador neste momento. Sim. Também ainda só foram 2 jogos. Veremos o que é que o treinador também faz com Sim, sim. este novo meio-campo. Em relação à desilusão, eu surpreendentemente, se calhar para alguns, também pelo que é o projeto e pela consistência, eu acho que o Santa Clara vai descer. O Santa Clara tem uma equipa que na segunda liga ano passado já se dizia que muitos jogadores eram de primeira. A forma como entrou muito bem no campeonato, vencer por 4-1 o Estoril, demonstrou que lá está, que tinham a equipa para a primeira. No entanto, o que eu vi do jogo frente ao Porto e o que vi de alguns jogos deste Santa Clara a época passada, porque a base continua praticamente igual, é de uma equipa que eu acho que não dura uma época inteira na primeira divisão, em termos de consistência e de streak de vitórias ou de empates. E portanto, essa é a minha aposta para a desilusão da época. Sim, eu espero que alguém ainda pegue no outro que eu tinha para falar. O Blanco, vamos lá ver se és tu que pegas. Bem, olha, eu vou falar de 2, mas para mim, em primeiro lugar, é Não, claramente o Estoril. só falas de um, porque depois deixa de Não, um. Eu também tinha um outro. não, eu vou mencionar outro, mas pá, para mim é claramente o Estoril, muito pelos motivos que tu já disseste, Rodrigo. É, obviamente que se nota um investimento a nível de transferências, isso é notório, mas a nível coletivo a coisa é muito, muito, muito fraquinha. Não, pá, não é normal, com uma pré-época inteira de trabalho e com aquele equipamento impecável também, tu jogares assim tão mal à bola, man. Não, não é normal. Os dois, é lindíssimo. Sim, todos. Tu vais sempre entrar pausado em campo. Como é que tu não jogas a bola assim? É uma coisa que eu não percebo e estou a falar também quase por experiência, visto que os equipamentos do Sporting deste ano são coisas horrorosas. Tirando o branco, são coisas mesmo muito, muito mais. Aquele verde ontem, pô. O que o quê? Aquele verde ontem, por amor de Deus. Epá, que horror mesmo. Mas pronto, voltando ao porquê. Eu acho que o Estoril está... Os argumentos são os mesmos. Acho que estão claramente num patamar só deles negativo. E eu nos últimos anos até tinha vindo a dizer que desde o Covid... Ou seja, vou trocar aqui um bocadinho ali de raciocínio. Portanto, no Covid as equipas pequenas e o campeonato, o nível médio desceu bastante. Porque enquanto que os grandes conseguiram manter mais ou menos o investimento, relativamente, as equipas pequenas, médias, não. Porque não têm receita para isso. E desde o Covid que eu sinto que o nível médio do nosso campeonato está a progredir gradualmente e eu acho que este ano a tendência mantém-se. Eu acho que nós temos aqui muitos e bons projetos. Falámos do Vitória, falámos do Moreirense, assim um bocadinho mais de caras, falámos do Famalicão, mas Rocha, mencionando o Santa Clara, discordo completamente. Em primeiro lugar porque eu sinto que as equipas que vêm de uma época vencedora têm muito mais dificuldade em descer do que alguém que se safou mesmo à rasca. Eu acho que isso é importante. Eu tenho noção que é um bold statement, mas vou manter a minha Sim, aposta.
Não concordo. Depois, temos o Boa Vista que não pode contratar jogadores, mas chafa É isso sempre. mesmo. Portanto, nem os meto aqui. Não, nem é desse que eu vou falar. Não, mas Não os não sei meto se eles aqui. não descem na Secretaria, Blanco, porque eles têm um prazo para pagar agora, acho que é 6 ou 7 milhões. E o Isso Bozanic, eu não sei. o Não, Boa Vista não, tem mas agora. uma coisa. Mas uma coisa. Pois, se calhar tem de vender o Bozanic, sim. Eles rejeitaram uma proposta gigante pelo Bozanic em janeiro do Sevilha, uma coisa assim. Mas Gil Vicente, vejo aqui qualidade. O Bruno Pinheiro não começou a época, mas no primeiro jogo logo conseguiu potenciar alguns talentos. Rio Ave igual, Estrela. O AVS acho que também tem uma base fixe. Nacional também, Farense também. Agora, quem o mete? E o Casa Pia também gostei da aposta no treinador do Alverca, o João. Estava a faltar o nome agora. Isso mesmo. Até agora Agora, outro que eu meto ali no patamar do Estoril é um pouco o Aroca, porque o Aroca faz um bom ano, uma boa época o ano passado, vende ali uma peça ou outra, fica sem treinador e e o pronto. Braga. E é isto. E é isto. E com jeitinho ainda podem buscar o Daniel Sousa outra vez. Mas para já não estou a ver bons indicadores também do lado do Aroca. Mas acho que ainda assim o Estoril está um patamar um pouco abaixo também. Nível anímico, acho que é diferente. Diz? Quem é que é o treinador do Aroca? Não saberes disso também é uma boa cena. Porque eu vi. O Garcia, o Gonçalo Garcia. Portanto, curioso que o ponto em comum destes dois clubes é terem ido buscar um treinador, ambos com. Eu não vou dizer pouco conhecimento da nossa liga, porque o próprio Ian Castro era adjunto de um Espírito Santo e tenho a certeza que queria falando várias vezes do futebol português. Não tenho certeza se foi no Porto, acho que não foi no Porto, mas. Pronto, no Porto não foi. Mas ainda assim é curioso como se foi buscar dois treinadores estrangeiros sem experiência de futebol português e também sem grandes provas dadas a nível individual. Portanto, o Ian Castro tinha Boa estado Vista no também Artes, foi acho eu. buscar o Saki. O que eu vi? Boa Vista também foi buscar o Saki. Mas o Boa Vista é sempre um caso à parte porque não conseguem inscrever jogadores. Eu acho que é sempre um caso à parte, tal como era o Rio Ave, daí se agradecer muito o trabalho do Luís Freire nas últimas épocas. Portanto, Estoril num plano só dele, pelo menos para mim. Grande Gelo, quem é que é a desilusão do campeonato? Bom, eu ia curiosamente buscar também o Estoril, mas já pensei entretanto aqui num plano B. E tinha falado na Espanha que era um grande para surpresa do campeonato, neste caso vou falar do Braga para desilusão deste campeonato. Continuo a achar que apesar da troca de treinador recentemente com o Carlos Carvalhal, continuo a achar que o problema na defesa é um problema tão sério que não permite uma equipa ter estabilidade. Ainda por cima este ano perderam o José Fonte e continua lá Não Niakhates. era titular o ano passado. Sim, mas era sempre uma voz de comando, era sempre alguém com alguma idade. Perderam o Niakhates, aliás, continuam com o Niakhates, Serdar, agora o Paulo Oliveira também está lesionado. Buscar o Bambo, já não sei se foi no inverno, se foi agora, penso que foi agora, mas pelo menos foi em 2024. Mas é uma equipa que continua com a defesa muito fraca e quando é assim, não parece que consiga fazer grande coisa. Olha, deixa-me só aqui corrigir uma informação que eu dei, porque em Portugal errei o nome do treinador do Boa Vista, não é Saki, como conhecemos no Milan, mas é o Baki. Ele já tinha estado em Portugal, mas a treinar a segunda liga no Olhanense. Ele foi despedido na época 16-17 do Olhanense, portanto já tem algum conhecimento e de certeza que o Olhanense desceu nesse ano. Curiosamente também foi um clube que sofreu muito com a falta de investimento. Exatamente, era um ano em que também deixou o Friamundo, em que deixou uma data de equipas, caso foi para criar a Liga 3. Estou curioso, porque lá está, o Boa Vista tem um prazo para pagar não sei quantos milhões e agora o presidente também é acusado de assédio sexual. Está muito complicado. Eu não sei se o Boa Vista não desce na secretaria. Quem esfrega as mãos a isto é o Portimonense. Eu sei que já não podem subir já, mas quem adora este tipo de coisas, não é? O Portimonense já ficou para aí 2 ou 3 vezes na Primeira Liga, quando era para ter descido, porque clubes que não conseguiram inscrever jogadores. Portanto, Blanco, qual é que é o facto que nos trazes para hoje? Bem, o facto que eu vos trago para hoje tem que ver com jogadores que têm mais gols na primeira jornada da Premier League, fazendo aqui um bocadinho a ponto para o futebol internacional, que é o Salah. O Salah tem 9 gols em jornadas inaugurais de edições de Premier League e é o jogador com mais. Depois é Alan Shearer, Lampard e Rooney com 8, Sheringham, Agüero, Vardy com 7
e Luís Saá e Drogba com 6. Portanto, Salah num patamar só dele nesse aspecto. O Liverpool ganhou este fim de semana, mostrando ali os indicadores porreiros por parte do slot, e era um dos tópicos para este episódio, mas isto já está muito grande. Era destacar um Pois projeto era, de nível. sim. Sim, mas fizeste bem, porque isto também já está cumprido. Mas eu gostaria só mesmo de dar aqui uma nota rápida de curiosidade, mais do que isso, porque eu não vi amigável absolutamente nenhum. Nem sei se já jogaram para a La Liga ou não, por acaso não sei. Mas mais um aspecto de curiosidade relativamente ao Atlético de Madrid. Porque está-se a fazer um investimento brutal. Julián Álvarez, Lenormand, possivelmente o Gallagher, mas aquilo, o negócio teve ali um impasse. E o Sorloth também. E no fundo isto aumenta também um bocadinho a fasquia para o Simeone, porque sabemos que é um bom treinador que traz resultados, mas nos últimos anos não tem corrido de todo bem, e isto exige resultados, claramente. Já havia ali umas peças importantes, Griezmann à cabeça, agora junta-se Álvarez, acho que é brutal, e tenho curiosidade para aquilo que o Atlético vai fazer. Portanto, agora é para passar a bola para quem? Vai para o Gil. Gil, o que é que tens a dizer? É para mim, É para o Rocha. fica-te mal. Chato, eu não gosto de passar a bola a gajos do Porto. Então, mas conta, Rocha, o que é que vais sugerir culturalmente esta semana? Oh, Rocha, só uma Olha, coisa que podes recomendar esta semana, Então recomenda lá tu e eu depois faço a minha. que é o documentário de Angelito e Maria. Não. Fora de questão. Ora, boa. Vou recomendar um livro que li estas férias sobre o Phil Knight, que é o fundador da Nike. O livro chama-se Fome de Vencer e basicamente demonstra todo o processo da formação da marca. Desde que ele era puto e a viagem pelo mundo todo que fez, inclusivamente pela Grécia, por onde passou pela deusa Nike. E foi precisamente a partir daí que ele escolheu o nome. E depois também todo o processo de criação dos sapatos perfeitos para os corredores de uma forma inicial. E portanto é um livro espetacular. Gil, passo para ti então agora para o comentário. Certo. Hoje trago aqui um comentário de Erling Haaland após o jogo. Já se jogou a primeira da Premier League entre o City e o Chelsea. E o Haaland diz: os melhores jogadores são os melhores nas coisas mais fáceis. Beber com o pé direito e passar com o pé esquerdo é muito importante. É o que o Pepe me está a dizer a toda a hora. Obviamente está a Foste referir-se pegar na pior declaração do Haaland hoje, meu. Ele também diz outras coisas, como que agora está a ser mais trabalhado para vir buscar jogo. Não é nada disso. Eu não quero saber. Oh, Gil, agora tu falhaste, Gil, desculpa. Estou-me a cagar o que é que taticamente o Haaland disse. Então tu não viste o que é que o gajo disse sobre o Cucurella, meu? Não vi. Isso acho que não li. Meu Deus, que incompetência. Ó Gil, Epá, basicamente havia aquela musiquinha do Cucurella de Cucurella bebe uma estrela. Exato, que horror. É o gajo com menos aura da história do futebol a seguir ao Hendrick. Quer dizer, se calhar estou no mesmo patamar. Mas, ou seja, é que ele diz que bebe uma estrela, não sei o quê, e quando jogar faz o Haaland tremer. E pronto, o Haaland hoje marcou no lance em que o Sim, disputa com ele. E depois o Haaland na conferência de imprensa diz: não percebo o Cucurella, não sei o quê. Ele até, na época passada, me tinha pedido a camisola e agora começou a cantar, não sei o quê. Pronto, esta é que era. Disse que o Cucurella era um gajo engraçado. Porque Engraçado. agora cantou aquilo no verão, sendo na época anterior lhe tinha pedido a camisola. No fundo é isto. Mas pronto, Gil, também gostei muito da tua abordagem tática de que o Haaland está a tornar-se um avançado ainda mais completo. O Haaland está a aprender com o Pavlidis. Ai, meu Deus. Obrigado. Bem, o meu que representaram muito mal no último episódio, minha rúbrica não é o impostor. O impostor é 00. O meu é o emplastro. Está bem? É? Sim, pá, um elogio ao 0-0. Eu assisto com tanta atenção como tivesse a ti. Se calhar também pode ser um insulto a ti, não sei. Eu quero ir buscar um jogador que é. Falou-se muito agora também nestes últimos dias da Real Sociedade, jogadores que não querem, e do País Basco, o Nico Williams, jogadores que não querem sair do clube. Vou buscar um que acho também que estava pronto para dar o salto, que é o Mikel Merino, que fez a sua formação toda no Osasuna e em 2016, 2017, não fazia ideia, vai para o Borussia Dortmund. Depois é emprestado pelo Dortmund ao Newcastle, em 17, 18, faz lá um ano,
e depois desde 18, 19 que está na Real Sociedade. Eu sei que não é assim nada de fascinante, que está em 1001 clubes. Achei interessante, não fazia ideia que o Mikel Merino tinha estado no Dortmund e no Newcastle. Mas não achas que o Merino, ou melhor, que a Real Sociedade está a cortar um pouco as pernas ao jogador? Claramente que está. Eu acho que está. Mas pronto, olha, foi este nosso episódio. A partir do que tudo indica, o próximo vai ser sobre o mercado, portanto estejam atentos, com convidados. Quem será? É o Cucurelha. Portanto, estejam atentos, vão nos seguindo. Há coisas muito giras assim no Instagram e por isso, se vocês vieram aqui Obrigado, Rodrigo. Obrigado. O Gil tem O trabalhado. Rodrigo gostou muito da orquestra, de ver o Gascoigne a tocar flauta. Deixa só dizer que eu gostei muito de me introduzir aos Reels e ao TikTok e a tudo isso. Qualquer dia ainda me veem lá mais vezes. Não sei, não parece. Estou a ver. Não vou ser eu a editar os teus vídeos, Gil, tens de aprender. És tu a editar. Eu falo com o Silvio. Tá, portanto, olha, foi este episódio, foi assim grandinho, mas também assim para um bocadinho abrir a época. Espero que tenham gostado, fiquem bem, viva o Sport Lisboa Benfica e até à Meu próxima. Deus. Não vai acabar assim. Não vai. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!